Olá para você que está estudando para o concurso de coordenador censitário de subárea do IBGE. Hoje nós vamos fazer uma revisão do Código de Ética do IBGE, certo? Passando pelos principais pontos, coisinha mais rápida. Atentar aí primeiro o IBGE, Instituto, Fundação, né, a Fundação hoje em dia, Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, certo? O Código de Ética, que foi elaborado pela Comissão de Ética do IBGE, baseado no Código de Ética do Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto 1171 de 1994, certo? Foi baseado nesse decreto de 94, Código de Ética do IBGE, que está disponível para consulta, certo? Aí online. A primeira parte traz a introdução, falando um pouco do que, o que é o código e falando sobre o regimento interno e onde encontrar o regimento interno e disponibilizando a, a comissão para consultas com endereço eletrônico e tudo, que é para servidores. O Código de Ética Profissional do Servidor do IBGE começa no capítulo 1 com as regras deontológicas. O que são regras deontológicas? Deontologia diz-se dos deveres de um cargo, de qualquer cargo, certo? Ou seja, das regras deontológicas são das regras dos cargos da função de servidor público do IBGE. Ele fala um pouco sobre a dignidade, o decoro, a moralidade da administração pública, certo? Fala sobre o bem comum, que são sempre coisas que você vê aí justamente nesse decreto 1171 de 94, certo? Passando um pouco para frente, você vai ver aí no item 12, falando sobre a ausência justificada, que é uma coisa que acarreta desmoralização do servidor público e também, também acarreta punições se repetidas, certo? Fala também sobre a cortesia no ato do serviço, a celeridade, a rapidez no cumprimento do seu dever, certo? Passando agora para a seção 2, que fala dos principais deveres do servidor público. É uma lista grande, começa aqui é o item 14, são deveres fundamentais do servidor do IBGE, certo? Ele vai falar aí sobre desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é dever do servidor público cumprir suas atribuições nos tempos determinados. Quem já trabalhou no IBGE como temporário sabe que todas as pesquisas, tudo tem data, e é dever do servidor público cumprir esses prazos, certo? A letra B fala sobre justamente isso também, rapidez e perfeição e rendimento, que é também essa parte, certo? Outra coisa, o seu probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, ou seja, quem é servidor público precisa manter o seu probo em perfeito estado, certo? Sei que isso quer dizer, mas é isso que tem aqui. Jamais retardar qualquer prestação de contas, ou seja, quem é servidor público, se for demandado de uma prestação de contas, não pode retardar, é dever não retardar essa prestação de contas. Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos,
se materializa na prestação de... Ou seja, você tem que ter, para trabalhar no serviço público, você tem que ter consciência que o seu trabalho é regido por ética. E você tem que ter plena consciência disso em 100% do que você está fazendo. Outra coisa interessante é que a letra G da seção 2, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Isso é uma coisa muito importante porque nós usuários do serviço público, vemos muitos servidores públicos que não cumprem essa parte. E o IBGE traz no seu código de ética essa parte de ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção. Ou seja, respeitando as limitações do individuais de todos os usuários do seu serviço público, você tem que atender da melhor maneira qualquer pessoa que chegue para lá. Não adianta. Eu trabalhei 3 anos como temporário do IBGE. Não adianta você querer atender um cidadão com menos instrução acadêmica, ou seja, uma senhora do campo. Você vai fazer uma pesquisa lá, você vai falar com um português tão rebuscado que a pessoa nem vai entender. Certo? Você tem que ser cortês, ter a urbanidade de entender que as pessoas têm limitações e atender elas sem fazer juízo de qualquer espécie, certo? Seja distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo dessa forma de casar dano moral, certo? Ter respeito à hierarquia é uma parte interessante também, porque o IBGE funciona por coordenações e supervisões. Ou seja, você precisa ter a ciência que você é parte de um corpo que tem comandantes e comandados, certo? Quem está fazendo esse concurso para esse processo seletivo para coordenador censitário de subárea terá que comandar uma equipe e será comandado por alguém. Ou seja, tem que ter o respeito pela hierarquia, certo? Nem atravessar o seu chefe, nem querer delegar aos seus subordinados a sua função de liderança. Ainda assim, resistir todas as pressões de superiores hierárquicos. Ou seja, não é que você respeita que você vai fazer tudo que aquela pessoa mandar. Você vai fazer o que ela mandar se ela respeitar o código, e se não respeitar, você tem o dever de denunciar, certo? Outra coisa aqui, zelar do exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. A letra I fala sobre a letra, perdão, a letra J, não, a letra L fala sobre ser assíduo e frequente no serviço. Isso é óbvio, você precisa ter assiduidade e frequência em todo o trabalho que você vai desempenhar, ou simplesmente você é demitido, né? Letra M, comunicar imediatamente ao seu servidor fato contrário de interesse público, exigindo as providências cabíveis. Ou seja, você é um fiscal em tempo integral do interesse público, certo? Você está em um cargo público, você é fiscal do interesse público. Se acontecer alguma coisa que você sabe que não é do interesse público, ser atuante na questão de denunciar e cobrar uma posição imediata. Manter limpo e perfeita condição o local de trabalho, certo? É uma coisa que você deve fazer também. Isso é óbvio, que ninguém gosta de trabalhar em lugar sujo. Participar dos movimentos e estudos que relacionem com a melhoria do exercício da função, ou seja, participar de treinamentos, saber o que rege sua função naquele momento, estar a par de novos meios de fazer seu trabalho para aumentar a rapidez e a eficiência no que você está fazendo. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas, que é a letra P. A letra Q, manter-se atualizado com instruções, as normas de serviço, que é o que eu acabei de falar. Cumprir de acordo com as normas de serviço e instruções superiores, as tarefas do seu cargo de função, tanto quanto possível, como critério de segurança e rapidez. Ou seja, você precisa fazer com rapidez as coisas, mas na medida do possível, não fazer nada atropelando tudo apenas para cumprir o prazo
e não zelar pela boa ordem e pela segurança e rapidez no que você está fazendo, pela segurança no que você está fazendo, certo? Além de prezar pela rapidez, é claro. A letra T fala sobre exercer com estrita moderação prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abster de fazer contrariamente aos legítimos interesses dos usuários de serviços públicos e jurisdicionados administrativos. O que são jurisdicionados são os seus subalternos, quem você tem jurisdição sobre, certo? Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, ou seja, você só tem o seu cargo público para exercer em função do cargo público. Se ele o interesse que você tem é diferente, é estranho ao cargo público, você não deve fazer aquilo. É dever seu não exercer sua função no interesse estranho ao cargo público, certo? Apresentar nas análises estatísticas e geográficas, isso aqui é específico do IBGE, informações que estejam de acordo com as normas científicas, ou seja, manter um padrão de apresentação do que você está fazendo, certo? As informações estatísticas e geográficas devem ser consumíveis, elas devem ter uma lógica, elas devem ter um jeito, como é que eu posso dizer, um jeito padrão de se apresentar para que qualquer pessoa que tenha interesse possa consumir e entender. Certo? A letra X fala sobre zelar pela qualidade dos processos de produção, informações estatísticas, ou seja, zelar pelo meio que o IBGE coleta as informações e transforma essas informações em dados e números, certo? Ou mapas, não interessa o que você está fazendo, se é mapa, se é pesquisa, que você tem esses dois trabalhos no IBGE, mas zelar pela qualidade dos processos, que o IBGE, por ser uma instituição respeitada no Brasil, tem certos tipos de procedimentos que você precisa respeitar para manter a qualidade no serviço do IBGE. Divulgar e informar a todos os entregantes da classe sobre as exigências desse código de ética, ou seja, quem é funcionário precisa saber disso e você, como funcionário, precisa divulgar, certo? A seção 3 fala das vedações ao servidor público, ou seja, o parágrafo 15, né, a parte 15, é vedado ao servidor público do IBGE. Aqui fala sobre aquelas mesmas coisas de sempre, né? É vedado usar o cargo em função para seu benefício próprio, prejudicar deliberadamente a reputação de alguém, usar artifícios para procrastinar. Olha aqui, isso aqui é importante, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando dano moral ou material. Ou seja, não usar de qualquer artifício para não fazer sua função na hora que ela se apresenta para você, certo? Vamos lá. Letra D, eu falo letra E agora. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. O que isso quer dizer? Se eu chego lá para pegar uma informação com você ou para receber alguma informação, você é obrigado a usar o recurso mais recente para me fornecer aquilo. Se você pode me fornecer por meio de uma planilha digital, que é mais rápido, se você pode usar uma calculadora, basicamente é isso. Se você pode usar uma calculadora para fazer um cálculo, não use papel e caneta, certo? Letra F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, não deixar as suas inferências pessoais interferir no seu trabalho profissional. Deixar o pessoal para um lado e o profissional para o outro. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para a providência. Ou seja, isso é óbvio, ninguém deve alterar documento nenhum em qualquer situação, não é mesmo? Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Ou seja, se alguém está procurando um serviço público é porque ela precisa, você não deve tentar iludir ou tentar iludir.
Desviar servidor público para atendimento de interesse particular. Se você for superior, não tirar seus subordinados para fazer mandado próprio. Né? Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, ou seja, você não pode chegar habilitado no serviço ou não, se você não for para o serviço, não deve estar embriagado fora dele habitualmente, né? Tomar uma cervejinha no final de semana é de boa, mas você está sempre embriagado fora do serviço, porque sua imagem fica relacionada com o cargo, certo? Dá-se, a letra O fala, dá o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana, ou seja, não envolva o seu nome em coisa errada. Exercer a atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome em empreendimentos de cunho duvidoso. E a letra Q, para finalizar, disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre as pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultado de pesquisa a sua divulgação oficial, exceto quanto autorizado. Ou seja, isso é uma coisa que difere do IBGE. Existe uma coisa na gestão pública que é a publicidade, certo? Só que no IBGE, algumas informações são sigilosas, como as informações de pessoas física e jurídica, que o IBGE trata com as duas, faz pesquisa com as duas, tem informações das duas, só que a divulgação é feita pela instituição depois de tratados os dados, divulga-se o resultado da pesquisa puramente estatístico, certo? Se você usar da pesquisa do IBGE para divulgar o endereço de alguém, para divulgar a renda de alguém, isso é totalmente proibido e é suscetível à punição, certo? Que fala lá na seção 1, fala sobre isso, só se dá uma lidazinha. E o capítulo 3 fala sobre a comissão de ética do IBGE, onde para que ela foi criada, né? E as penas aplicáveis aos servidores que atentarem contra esse código, certo? Aqui tem 3 questõezinhas. Primeiro, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto e indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, exigindo-se como consequência em fator da legalidade. Erigindo-se, desculpa. Tá certo ou tá errado? Se tá certo, fala lá no começo, fala exatamente sobre isso. 2. Desempenhar a tempo atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular não é um dos deveres fundamentais do servidor do IBGE. Ou seja, lá nos deveres fala justamente o contrário disso, né? Que você precisa fazer as suas coisas a tempo, em tempo hábil e bem feito, né? Ou seja, essa questão está errada. E o terceiro aqui é vedado ao servidor público do IBGE permitir perseguições. É vedado ao servidor público do IBGE permitir perseguições, simpatias, antipatias, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores aos enfermeiros. É certo, né? É aquilo que eu falei, você não deixar o seu pessoal interferir no seu profissional, certo? Foram apenas 3 páginas aqui, eu acho que eu fui bem rápido, mas ainda assim a gente teve 20 minutos de vídeo. A gente se vê aí na próxima.